participar do ECO, que é o Encontro de Contadores de Londrina, que é um encontro nacional. E a primeira vez que vim, bom, todas as vezes, mas a primeira vez que vim me apaixonei loucamente por essa cidade, pelo fato da cidade ser cercada de lago por todos os lados, pelas histórias das pessoas, pela abertura desse festival, que na verdade se chama Encontro, porque é muito mais um encontro, muito mais próximo do que um festival de possibilidades, né? E qual é o poder, Cris? Me diz de novo a pergunta, porque é uma pergunta muito complexa. É porque, como o Marcelo falou, a gente fez um teste desse evento do Histórias TP Únicas e fez um pequeno grupo e colocou moradores, pessoas comuns contando as histórias que eles viveram. E a gente percebe que ali tem uma mágica, quando você está aberto para ouvir alguém, quando alguém está aberto para contar uma história que viveu, aquele encontro ajuda a gente a fazer alguma coisa junto, transforma quem está contando e quem está ouvindo. E eu acho que você faz muito bem isso. A Chiara tem uma técnica que é a história colaborativa, né, Chiara, que eu queria que você explicasse um pouquinho. Explico. Que eu acho que estimula todo mundo a contar uma história. A gente estava conversando um pouco antes de vir para cá, que a gente foi se fechando, né, como sociedade, se tornando pessoas assim desconfiadas, né, que quase não conversam uma com as outras, sempre na mesma roda e tal. E eu acho que a gente estimular isso, contar histórias, ouvir histórias, estar aberto para ouvir a experiência do outro, pode transformar assim uma comunidade. Sim, na verdade nós somos construídos por coisas concretas, mas muito mais pelas nossas próprias histórias, né? As nossas histórias, o que a gente viveu, as perguntas que a gente se fez na vida, a capacidade narrativa do homem é inerente à sua capacidade de ser feliz e de se conectar ao outro. Quando eu conto uma história, sempre eu acordo as histórias que as pessoas viveram, e aí com as suas histórias acordadas as pessoas desejam entender os seus caminhos, as suas trajetórias, mas principalmente desejam serem ouvidas, né? Quando você conta uma história para alguém, é um ato amoroso, afetivo, mas quando você é ouvido por alguém, quando alguém percebe a sua existência, quando alguém valida a sua palavra, quando alguém te dá voz, e acho que mais, quando alguém sustenta a pergunta que você traz, é uma experiência muito transformadora, né? Eu acredito que uma história, ela é um trajeto que se vive junto. Então, quando uma cidade inteira para diante de seus indivíduos, diante de suas histórias e abre um espaço para a escuta dessas histórias, se transforma um indivíduo, se transforma um grupo, se transforma uma relação com a cidade. E acho que a gente faz uma coisa que poxa vida, como é que eu vou dizer? É uma volta, a gente faz uma volta para uma sensação de pertencimento, assim. Acho que a gente nasce e morre procurando um lugar no mundo, e no momento em que a gente é ouvido, a gente encontra um pouco um lugar. Mas é engraçado demais, porque quando eu escuto alguém, acorda em mim a vontade de ser ouvido. E quando eu sou ouvida de verdade, a sensação é tão boa que eu me habilito a ouvir a outra pessoa. E, Cris, a gente é construído por palavras, por lembranças, por memórias, por fatos marcantes, por abismos, por momentos de reviravolta, por decisões, por grandes batalhas, por momentos de solidão. Toda essa trajetória que é individual, quando é dividida, pode fortalecer muito cada um que está ouvindo na roda e pode construir, acredito que sim, uma rede de reinvenção do espaço coletivo. Acho que eu acompanho aqui o festival, o Encontro, como eu disse antes, e acompanho em Londrina um movimento que é um movimento de fazer com que as pessoas se encontrem, fazer com que se olhe a infância de uma maneira diferente, através da Escola Seta, que é maravilhosa, da Escola Poena também, que eu pude conhecer, e de outras iniciativas diversas. Mas eu acho que é uma cidade que está aberta, que está buscando, que está procurando. Existe gente querendo ouvir, isso é muito raro, e existe mais gente querendo falar. Mas esse lugar da escuta e da permeabilidade a gente precisa, acho que é fundamental, assim. A Chiara, eu vi uma fala dela dizendo que quando a gente conta uma história, a gente percorre junto um caminho, um trajeto, quem está contando e quem está ouvindo. Que isso nos ajuda a olhar para nós mesmos, enxergar melhor nós mesmos e os outros. E que isso faz a gente descobrir coisas invisíveis.
Eu acho que isso pode ser feito com a cidade. Você não acha que pode ajudar a entender a cidade? É isso que você estava falando, né? E descobrir novos caminhos para ela. Sim, acho que cada um habita a cidade de uma maneira, né? E esse habitar passa por construir o seu caminho dentro dessa cidade. Mas no momento em que a cidade é confrontada, de que esses espaços que existem dentro das pessoas, eles são revelados, eu tenho muitas camadas, eu tenho muitas cidades diferentes, eu tenho muitos indivíduos, muitas rotas, muitas possibilidades, muitas histórias de afeto, muitas histórias de saudades, muitas despedidas, e acho que desse arcabouço de conhecimento, que aí é bonito porque não é meu conhecimento, não é seu, não existe mais briga por autoria. Né? Existe uma construção colaborativa. Pode ser sim a construção de uma história, como pode ser sim a reconstrução de um espaço e de um olhar para esse espaço. Né? O que a gente está falando, eu acho que é da potência que acontece quando a gente tem uma interlocução permeável, assim. Quando a gente realmente se propõe a abrir para encontrar o outro. Né? E esse caminho que a gente faz junto, eu acho que é uma coisa que é para a vida toda e é urgente, é agora. A gente vive perguntas muito duras, perguntas muito urgentes. A gente vive num momento histórico muito peculiar e muito difícil. Então, acho que se a gente não se faz essas perguntas agora, quando é que a gente vai se fazer? Né? Acho que as perguntas se fazem urgente. Por isso, eu acho muito poderoso chamar as pessoas para se perguntar junto. Como é que a gente está vivendo aqui? Que cidade é essa que a gente está construindo? Qual é o tipo de relação que se estabelece? O que eu estou implicada nisso? De que maneira eu quero transformar? De que maneira a história do outro pode, para além de me emocionar, me abrir novas possibilidades mesmo? Então, eu estava passando pelo centro de Londrina outro dia e tinha um senhor que estava cuidando de uma floreira lá do calçadão, né? Eu vi que ele estava arrancando os matinhos e tal. E um senhor bem idoso, aí eu parei para conversar com ele. Ele tem 90 anos, ele chegou aqui a Londrina com 4 anos, né? E a gente começou a conversar, perguntei se ele cuidava ali da cidade, ele falou que sim, que cuidava. Perguntei se muita gente fazia isso, ele falou que não, que era só ele, que ele via gente estragando, que fazia. E comecei a conversar com ele, pensando aqui no Todos por Um, que a gente quer proporcionar experiências agradáveis para todos os moradores, né? Inclusive os idosos, né? Eu falei assim, o que o senhor faz para se divertir aqui na cidade? Ele falou assim, nada. Eu falei assim, o que o senhor acha da gente dar aula de dança aqui no calçadão, todo domingo de manhã, o senhor viria aqui? Não, eu não gosto de dançar. Eu falei, mas o que o senhor queria fazer, né, para se divertir? Sim. Ele falou assim, eu queria contar o que eu vivi aqui. Eu cheguei aqui com 4 anos e aqui era assim. Aí ele começou a me contar as histórias dele. Eu percebo isso, que às vezes a gente não deixa o idoso, por exemplo, contar essas histórias. Que eles têm um repertório maravilhoso. E eu acho que as rodas de conversa, quando a gente propõe isso, a gente mistura gerações e isso é muito interessante, né? No seu trabalho, como técnica, você usa isso? Eu trabalho muito com um público diverso, com idades diferentes, e me interessa muito a complexidade, tudo ao mesmo tempo. Como é que eu falo com a criança, como é que eu falo com o adulto. E a liga acontece, o negócio da liga, o negócio vai a partir de um lugar, gente, que é humano e que serve desde o pequeno até o grande. A capacidade narrativa, a capacidade de contar uma história é inerente à capacidade de ser feliz. E todo indivíduo está construindo a sua história nesse mundo, com começo, com meio, com fim, com perguntas, entende? Esse senhor, quando ele pede, eu preciso contar essa história, quando a gente conta, a gente coloca no mundo, a gente valida, a gente encontra interlocução. O que acontece é uma sensação de pertencimento. Eu conto uma história, Cris, aí você olha pra mim e fala, não acredito, essa mulher foi lá em casa, não acredito que ela viveu uma coisa parecida comigo. A gente olha e fala, é nós, a gente agora se sente pertencendo a uma coisa. Eu e você, nós estamos numa experiência similar, a gente faz parte de um grupo que pertence a essa experiência. Pensa isso amplificado para a cidade, as possibilidades são muito grandes, né? E a sensação de autoria, a sensação de você ser o autor de sua história, a sensação de você ser um sujeito ativo diante desse processo, se constrói muito com o outro. Te dá significado, te dá importância, te dá sentido, né? Não é Sim, isso? A gente hoje em dia busca muito um pensado. Vamos buscar um pensado para uma cidade melhor. Vamos pensar um pensado quando na verdade a gente busca mesmo é um sentido, né? E o sentido ele se constrói muito se a gente pensar o que é sustentabilidade. Esse velhinho recolhe lá o matinho porque ele tem um vínculo desde os 4 anos de idade com aquele espaço.
Ele ama a cidade, né? A gente só sustenta aquilo que a gente é capaz de amar. Quando a gente tem um filho pequeno, a gente dá de mamar, a gente tá com um corpo diferente, a gente não dorme à noite, mas existe uma sensação de uma selvageria muito feliz que é estar sustentando a existência do outro. Essa sustentação da existência do outro me fez entender um pouco o que é sustentabilidade no sentido da capacidade de fazer vínculos, de fazer relações de afeto e de tecer espaço para que o outro seja o que ele é e para que eu seja o que eu seja. Mas a gente não pode se enganar, a gente só vai entender a nossa própria história em relação à história da outra pessoa. Precisa disso, né? Quero que você fale um pouco do trabalho com criança, porque contar a história para criança é formar leitor, é o que mais? O que a gente está proporcionando para a criança quando a gente conta a história para ela? Olha, acho que a educação é feita de gente. O aluno olha para você e pergunta: quem é você? O que te apaixona? O que te move? O que faz você ser você? O que te trouxe aqui? Que criança você foi? Quais perguntas você tem na vida? Existe uma conexão entre um indivíduo e outro indivíduo. Eu não gosto nem de falar aluno, porque aluno é um ser sem luz. Aluno. Então é o estudante, o indivíduo, o participante, a criança que está ali diante de você, ela tem uma pergunta: como é que você chegou a ser quem você era? E a gente, a vida nos habilita, nos dá antídotos, nos dá experiência. Acredito que a experiência da educação é dizer: olha, a minha história é essa, eu me conto, eu me dou para você, e a gente vai perguntar junto coisas. Para que serve essa luz atrás de mim? Para que serve você que está do outro lado? Para que serve essa cidade? Para que serve uma escola? Para que serve uma parede? Para que serve um trajeto, né? São as das experiências inaugurais, de se olhar o mundo pela primeira vez, que é feita a sustância da sua capacidade narrativa. Acho que você vai ensinar a ler, mas não é a juntar o A com o B, é ler o universo do qual você faz parte. É ler o que te acontece internamente, é ler o que acontece no outro, é a percepção de que se eu morder o dedo do amigo vai doer, e eu vejo no olho dele a dor e sinto também, e eu sou afetada e afeto. Entende? Acho que a educação é feita dessa intersecção. A infância é uma área de experiências. Se experienciar uma história, se experienciar um parque, se experienciar a vida, eu acho que é o que a gente deseja. Quando você contava do velhinho catando o negocinho na praça, o matinho, me lembrou um grande educador, um amigo chamado André Gravatar, que fez uma experiência fora do Brasil, em um congresso de educação, para pensar um pouco a América Latina. E ele colocou, é uma pessoa extremamente generosa, que usa o Facebook assim: aprende alguma coisa, vai lá e escreve. Eu falo, é amor, ele é só amor. E ele escreveu falando de um teórico que eu não vou lembrar agora qual era, e falando dos espaços públicos, que você cuidar de um espaço público, você ter uma praça, você ter uma escola pública, é você grifar, você olhar para a ideia de cuidado e você se perguntar: do que eu estou cuidando? O que eu estou colocando minha força para cuidar do quê? O que eu estou nutrindo? O que eu estou gestando? O que eu estou desejando? Onde eu coloco minha força de cuidado, André? Eu não sei se era isso, mas foi isso que eu entendi. E eu, como boa contadora de histórias, já estou dando a minha versão, porque a ideia que você escreveu me mobilizou muito. E você, através do Facebook, aí desse quadradinho, me trouxe coisas preciosas, reflexões preciosas de lá, como geralmente você faz. Esse velhinho está cuidando. Para quem é essa praça? Não sei. Para quem é? Quem é que vai viver alguma história nessa praça? Não sei. Todos, né? Todo pra mundo. Todos. Ele vai cuidar da praça que um dia foi dele, a praça que é de todo mundo, mas o cuidado com o outro, com o que é coletivo, com um conhecimento colaborativo, com uma ideia de autoria dividida é muito forte. As histórias conectam não só o cérebro, as histórias conectam o coração, que bate na mesma velocidade. A história conecta o modo de olhar, a história conecta o sabor, a história conecta a memória, a história conecta a cultura dividida. Algumas coisas a gente pode explicar a esse respeito, mas a história conecta as pessoas num lugar do indizível, de um lugar de silêncio. A vida é tão misteriosa que uma boa história te leva para um lugar em que você fica em silêncio com o outro, quando você não tem mais nada para dizer, que só pode dar um abraço e dizer: cara, que história. Que história. É nesse momento em que você está conectado, entende? Para além das coisas que a gente pode entender pela ciência.
Nesse momento você está conectado na capacidade humana de sustentar as coisas que a gente não entende. E as coisas que a gente vai passar na vida um dia. Isso, então, o público, nesse lugar, o público tem uma preferência, assim, por exemplo, eu sei que alguns temas como vida e morte, por exemplo, a questão da morte é um tema que pega muito, assim, as pessoas. E, assim, tem alguns temas que chamam mais a atenção quando a gente está contando a história ou não? Depende do contador, assim. Geralmente se eu conto uma coisa que eu vivi, de alguma maneira, isso vai mobilizar o outro. Eu gosto de contar que, quando a gente conta uma história, a gente está contando um segredo. Se eu vier aqui e falar assim, tem uma história para contar. Não, eu tenho um segredo. Vocês querem que eu conte o que é a história ou o segredo? Certo. A maior parte vai dizer, conta o segredo, deixa pra história, para Boa dica, essa é a ótima história técnica. é uma coisa, é o que ficção eu fiz dessa experiência vivida. O segredo é o que me move, como é que eu amo, como é que eu me despeço, como é que eu faço meus lutos, como é que eu mudo de ideia, como é que eu tomo grandes decisões, como é que eu aguento e de onde eu tiro forças para seguir, como é que eu... Desse lugar... E aí são muitas questões, são as questões humanas e elas afetam igualmente crianças e adultos com outras compreensões, mas elas chegam. Né? Eu não saberia listar algumas questões, são muitas, mas são todas questões do humano e que você não pode responder sozinho. Se você responder sozinho, vai ser muito menor a possibilidade que você encontra. Se eu respondo com outro, além de entender coisas, eu vou sustentar os silêncios. E talvez sustentar junto o silêncio seja a conexão mais importante e mais difícil de entender que tenha. Porque todo mundo na vida vai ter uma hora em que vai precisar de alguém que consiga ficar em silêncio com você, segurando a onda. Então é desse lugar, assim, dessa capacidade de escuta aprofundada que a gente conversa, assim. E por que a gente, geralmente, assim, sempre que a gente fala contar histórias, isso é mais ligado ao público infantil? Por que as pessoas se lembram, como se ouviram contar histórias fosse sempre algo de criança? E por que a gente ouve ou conta tão pouco histórias de adultos com adultos? Por que isso é assim, cara? Eu digo, por que esse é um tema que a gente se habituou mentalmente a conectar as crianças, embora ele não seja, né, das crianças só exatamente? Não, didaticamente isso está ligado à educação, né? Mas é só uma experiência didática. A gente tem a literatura, a gente tem o bom jornalismo, que não é nada mais do que uma pessoa contando uma história. Perfeito. A gente tem um historiador que olha para uma guerra, olha para um conflito e dá versões. E aí a gente tem 2, 3 versões diferentes, isso é contação de história. Todo mundo aqui tem vó, todo mundo aqui já ouviu um caos, todo mundo aqui já ouviu um antídoto para um medo. Não, eu tinha medo, então eu pulava da cama de tal jeito. Então, tudo isso vem da capacidade narrativa. Né? A gente vê, não, a criança precisa aprender a contar uma história, mas pensa, a gente está tentando entender a história do que é o nosso tempo histórico, a nossa vivência presente, a nossa capacidade narrativa é inerente a estar no mundo, entende? Está no mundo bem quem está ali se contando sua história, buscando as conexões. Então eu acho que isso transborda do universo infantil. Didaticamente a gente coloca isso na escola, a gente coloca isso, não, vou formar um leitor. Né? Mas leitor do quê? Leitor da sua vida, leitor do A mais o B. Qual é o limite dessa capacidade de entendimento chamada leitura? O limite o céu é o limite. Né? Agora, se eu entender sozinho é uma coisa, se eu entender com você, a gente entende um pouco mais. Então, sem dúvida. Quero uma história. É mesmo. História, o pessoal tá pedindo aí. Céu. Pior que quando a gente pega o pessoal de surpresa, fica mais difícil, né? Vou contar uma história intrigante. Eu vou até sair de cena para você ouvir essa história intrigante. Então, com a Kiara Terra, contadora profissional, aqui no nosso TP1 Live 5. Hein? Ouve essa então, hein? Bom, essa história vai ser uma história sucinta. Eu tô sem meus cacarecos, meus objetos de cena. Vai ser uma história só para mim e para você. É uma história que se debruça sobre uma pergunta: quem foi que inventou o começo do mundo? Uma vez eu perguntei, o menininho falou assim: foi um buraco o começo do mundo. Eu falei, um buraco? Ele falou, foi 6 anos ele tinha. Eu falei, um buraco como? Ele falou que nem o ralo da minha casa fez, começou. Aí um outro menino do lado falou, foi um buraco, mas não foi isso não, fez. Aí eu pensei que eu não sei se ultimamente a gente tá, não sei. Mas isso tudo fala sobre 2 sensações: retrair e expandir, que foram os 2 movimentos que geraram o Big Bang. Portanto, a leitura desses meninos de 6 anos está absolutamente correta. Agora, eu pensando sobre isso, escrevi uma história que vou publicar logo mais. Em primeira mão vou contar para vocês. Não existia nada, só existia a continuidade.
Nada morria, nada começava, tudo só continuava. Eu brinco que era uma eterna segunda-feira. E essa continuidade era cuidada por um grande Deus. Só que esse grande Deus tinha uma filha muito curiosa, que adorava mexer no que não podia. Foi lá na continuidade, olhou e quebrou. Quando ela quebrou a continuidade, nasceram duas coisas, o começo e o fim. Tinha gente que falava, não, ela é péssima, ela inventou a morte. Se as coisas não continuam, as coisas terminam e morrem. E eu não gosto da morte porque eu perdi alguém que eu amo muito. Do outro lado diziam ainda, graças a Deus, porque ninguém aguentava mais aquela segunda-feira. Acabar de pagar a prestação é maravilhoso, ano novo é maravilhoso. Tem hora que dá vontade de dizer, gente, vamos embora velharia, porque eu quero começar uma vida nova. Então ela é uma heroína. Só que nesse inteirinho nasceram 3 primos e 3 primas. E esse grande Deus teve um sonho que dizia o seguinte, é muito difícil lidar com o começo e com o fim, mas vai nascer um menino capaz de ajudar as pessoas a encontrarem sentidos. Bom, os primos, o imprevisível, que ninguém esperava, o improvável, que ninguém nunca poderia supor que aconteceria, e o indesejável, que era um reclamão, um chato, que nada estava bom para ele. Do outro lado nasceram 3 primas, a boa sorte. E eu pergunto a vocês, o que é ter boa sorte? Talvez ter alguém para amar, talvez receber as pessoas em casa, talvez um dia achar que acordar de manhã, achar que é segunda-feira e ser domingo ainda. Enfim, o que é boa sorte? A bem-aventurança, que é quando você segue o seu coração e o mundo se abre. E a terceira, que era a surpresa, que essa também ninguém sabia muito bem que horas ela vinha. Bom, esse grande Deus fez um baile e nesse baile formaram-se os casais. O imprevisível se casou com a surpresa e eles tiveram um filho. O filho tinha o dom de apaixonar as pessoas, porque quando a gente se apaixona geralmente é um pouco de surpresa, é um pouco imprevisível. Os outros casais se formaram também. O improvável casou com a boa sorte e coube a eles um filho. E esse filho tinha um dom, que era o dom de gerar fertilidade. Não só fertilidade para as pessoas terem filhos, mas fertilidade nas ideias, fertilidade nos caminhos. E sobrou o indesejável, que era um reclamão, estava achando a festa horrível, e a bem-aventurança. A bem-aventurança foi para a festa só dançar, foi com a roupa do corpo e sem querer, gente, quando ela encontrou o indesejável, os dois se apaixonaram e aí sim tiveram um filho. E esse filho parecia não ter dom nenhum, ninguém via um dom no menino e ele dizia, bom, meus primos, um apaixona os outros, o outro faz a fertilidade e eu nada. 1 ano nada, 2 anos nada, 3 anos nada. Ele falou, não presto pra nada nessa vida, vim sem função, não sei o que vou fazer, aquela tragédia. Até que ele entrou na escola, começou a ouvir histórias e aprendeu a escrever. E quando ele começou a escrever, a mãe dele, a bem-aventurança, deu a ele uma caneta e ele começou a escrever histórias e começou a perceber que as histórias que ele escrevia aconteciam de verdade. O nome desse menino é Destino e foi ele que escreveu a minha história, foi ele que escreveu a sua história e ele é o menino mais criativo desse mundo, cujas histórias a gente só compreende o começo e o fim se olhar de cabo a rabo e se construir o sentido junto com as outras pessoas. Essa é a história que se chama Quem Inventou o Começo. Terra! Ótimo! Muito bom, muito bom. Obrigada, nossa. Legal. Ouviu aí, ô Márcia, você que estava esperando essa história, viu que legal o jeito de contar? E tudo influi, né, Chiara? O jeito de contar e a própria história importa muito, né? O casamento com a forma e o conteúdo. Vou dizer para você que não é uma experiência igual a estar tete a tete, porque à medida que eu conto, eu pergunto, e à medida em que as pessoas falam, coisas acontecem. Eu contei uma vez no Sul e me disseram que o imprevisível foi ao baile pelado. Foi ao baile num caminhão de lixo, imprevisível. Chegou na festa, ele resolveu dançar pelado, olha as crianças. E aí eu falei, dançou pelado? Então vamos. E o que aconteceu? Aí chegou a surpresa. Quando a surpresa chegou, ele foi pro banheiro desesperado. Aí tinha papel higiênico? Não, ele é um inesperado, então não tem, ele se enrolou na toalha e saiu de toalha e aí foi feito o amor. Então, o que acontece quando a história encontra o imaginário do outro, as possibilidades do outro, aí sim a mágica acontece. Aqui eu contei sozinha, a gente só faz uma pequena parte, junta que faz mais.